Estamos recebendo o vereador Adalberto Araújo, presidente da Casa de Leis lá do Palácio Carijó, sede da Câmara Municipal aqui de Paranaguá. Uma entrevista ao vivo com o Dr. Adalberto a partir de agora. Vereador, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia Alex Vizini, Mauro Júnior, toda a equipe da Rádio Ilha do Mel. É sempre uma satisfação poder retornar aos microfones dessa emissora, falar para a tua audiência, para a audiência enorme em todo o litoral, e poder aqui a gente atualizar algumas situações. Eu sei que tem algumas pessoas curiosas, outras preocupadas aí, mas estamos junto e misturado, seu Mauro Júnior. Tá tudo em ordem, né? Tá tudo sob controle. Tudo sob controle. Vereador, pedir para puxar o microfone mais perto de você e só um pouquinho ali para a gente fazer a entrevista. O Adalberto está acostumado com o microfone, inclusive com esse estúdio aqui também, né? Bastante acostumado. Presidente, com relação, uma pergunta agora de um âmbito um pouco maior, com relação aos desafios, né, dos primeiros meses dessa legislatura. Gostaria que o vereador fizesse um raio-x do que foi os primeiros meses da nova legislatura no Palácio Carijó e também, né, desse trabalho que é conjunto com o Executivo aqui de Paranaguá. Sim, é verdade. É um desafio diferente, né? Eu estou na minha terceira legislatura. A gente foi vereador de 2013 a 2016, inclusive na primeira legislatura junto com o então vereador e agora prefeito Adriano Ramos. Em 2016 vim como candidato a vice-prefeito na chapa com o nosso querido amigo Alceuzinho Maron. A gente não logrou êxito naquela oportunidade. E depois voltamos, né, naquele período ainda em pandemia, em 2020. E agora em 2024 tivemos a felicidade de receber a confiança novamente da população para um terceiro mandato. E desta vez realmente com novos desafios. Fui eleito também presidente com o apoio dos meus colegas, vereadores e vereadoras. E estamos aí conciliando as atividades parlamentares, né, que é fiscalizar, propor leis, sugerir obras, serviços e melhorias, com justamente a questão da administração da Casa de Leis, da administração do poder legislativo em Paranaguá. E nesse aspecto eu sempre tenho feito referência à qualidade do servidor público de Paranaguá, notadamente da Câmara Municipal de Paranaguá, pessoas altamente qualificadas que estão facilitando o nosso trabalho. Estamos também procurando propiciar um ambiente de trabalho leve, para que as pessoas entendam, né, que nós somos um time, que nós precisamos uns dos outros e bem assim poder prestar lá na ponta um serviço melhor ainda para a população, né, para o cidadão e para a cidadã de Paranaguá. E tenho tido apoio não somente deles, como dos demais parlamentares. Quem acompanha as sessões, Mauro Júnior, você é um assíduo espectador das nossas sessões, que são transmitidas toda segunda e terça-feira, a partir das 18h30. A gente conseguiu mudar aí o horário das sessões para facilitar a participação presencial, mas seguem sendo transmitidas pelo YouTube. Quem acompanha as sessões tem percebido um ambiente mais calmo, mais tranquilo, mais propositivo, justamente pela compreensão dos demais colegas que temos que rumar para o mesmo caminho. Não obstante, haja divergência de pensamento, né, de opiniões, mas sempre de uma forma respeitosa, ou pelo menos na maioria das vezes, de uma forma respeitosa e propositiva. Até porque, né, Mauro, o pessoal que era mais marrento, né, que era mais... Acabou agora, a gente faz meio que parte da base, né, do prefeito Adriano Ramos, então, e as coisas estão correndo, digamos, dentro de uma expectativa, de uma normalidade, então não temos tido motivo para grandes embates ou grandes situações que demandem justamente essa intervenção, diferentemente de outros momentos em que até a postura do Executivo fazia com que houvesse um antagonismo maior dentro dos debates da Câmara Municipal. Esse alinhamento, vereador, presidente Adalberto, é de fato importante, né, para esse começo de trabalho, né? Porque, como bem falou o Adalberto, hoje a base, né, é muito maior, trabalha junto com o Executivo. Eu acredito que isso também faz parte desse dia a dia mais tranquilo, mais calmo. Não que o debate não aconteça, o debate ele é sadio, né? O debate de ideias, acrescentando algo a um projeto de lei. Agora, parece que esse alinhamento deixa, de fato, o trabalho mais tranquilo, né? O debate ele é necessário, ele é fundamental, né? A Constituição diz que nós somos poderes harmônicos, sim, mas independentes. E nesse aspecto importantíssimo o fato, né, do atual prefeito Adriano Ramos
ter passado pela Câmara Municipal, ter sido eleito vereador por 2 vezes, ele conhece justamente a necessidade da Câmara Municipal ser atuante e não, como muitas vezes a gente acabou assistindo, ser um mero chancelador, um carimbador maluco das mensagens, dos projetos que vêm do Executivo. O prefeito Adriano Ramos tem dado esta liberdade para, nos diversos projetos até aqui encaminhados, os vereadores, a Câmara Municipal, apresentar quando necessário, quando entender conveniente, a sua contribuição, a sua emenda, o seu ponto de vista para aprimorar os textos e para que seja a população, repito, lá na ponta, a maior beneficiada. Todos queremos um mesmo objetivo: dar melhor qualidade de vida, dar oportunidade de emprego, geração de renda, saúde com qualidade, educação a melhor possível. Até porque sem educação, né, Mauro, você é da mesma geração que a minha, uma educação com qualidade, com a valorização do servidor, do profissional do magistério, ela faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Sem dúvida. E de uma cidade também, né, vereador? Sim. Com relação a temas desse primeiro semestre, alguma área que o vereador destaca de projetos, do que foi acompanhado pela Câmara Municipal, ou trabalho de fiscalização, algum setor, alguma área aqui da nossa cidade que mereceu um destaque especial da Câmara de Vereadores? Olha, nós estamos ainda acompanhando um dos bastidores, ainda teremos algumas reuniões, até audiência pública mesmo, se não me engano, para a semana que vem já, com relação à modificação do plano diretor de Paranaguá. Para quem nos ouve, o plano diretor é como fosse uma regra mestre acerca do potencial construtivo, de mobilidade urbana, aquele setor da cidade que pode ser construída uma indústria ou que pode ser erguida ali um edifício, um prédio de apartamentos. Repito, a questão própria da mobilidade urbana, né? Uhum. Então tudo isso é discutido dentro do plano diretor e nós estamos revisando para permitir conciliar o desenvolvimento com a preservação do meio ambiente, mas acima de tudo que propicie, Mauro, emprego e renda para Paranaguá. Nós estamos atravessando uma crise nacional, né? Você acabou de falar aí do tarifaço, que vem comprometer justamente a manutenção de empregos, a sobrevivência de empresas, e é importante que a Câmara Municipal e Prefeitura, porque a iniciativa é da Prefeitura, mas sim, a Câmara Municipal já tem conversado para apresentar as suas propostas, para justamente apresentar um modelo, um projeto que venha contemplar todas essas necessidades. Eu te diria que esse é o fundamental. Desde que nós somos crianças, e aí me permita, a gente já passou dos 50, né, Mauro? Verdade. Tem gente que fala que é dos 60, mas eu não cheguei nessa casa ainda. Mas a gente sempre ouviu falar no tal do parque industrial, e a gente nunca efetivou realmente um parque industrial, uma zona industrial que pudesse comportar, né, ou receber grandes investimentos nessa área. Eu penso que com a obra da Atílio Fontana, que foi anunciada recentemente em parceria com o empresariado local, e também com o apoio maciço do governo do estado, a gente possa dar ali na região de Alexandra, ou mesmo em outras regiões, dar um grande impulso para o desenvolvimento de Paranaguá e fazer um salto de qualidade, né? Seja na geração de emprego, mas também na qualidade de vida. O Paranaguá precisa trabalhar, mas como dizia a música dos Titãs, a gente não quer só dinheiro. Né? A gente quer de tudo um pouco, diversão, lazer. Exatamente, diversão e arte, né? E eu penso que a administração do prefeito Adriano Ramos, toda a sua equipe técnica, o secretariado, está empenhado nesse sentido. Um abraço, inclusive, para a doutora Vânia Foz, que é a nossa secretária de planejamento, que está à frente desse trabalho. E a secretária ouvinte assídua do nosso jornalismo. Bom dia para a secretária Vânia Foz, competentíssima, né, secretária. Vereadora Adalberto, nós tivemos agora, algumas semanas atrás, o anúncio de muitos investimentos para Paranaguá. Chama, inclusive, né, a atenção o valor, o montante que Paranaguá recebe através de convênios, né? Não sei se a palavra correta é convênio, mas na parceria com o governo do estado. Qual é o trabalho da Câmara Municipal no acompanhamento, né, desses projetos, desses convênios, de todo esse dinheiro que vem para Paranaguá em vários setores, mas principalmente na área da infraestrutura urbana? É um trabalho, na verdade, de articulação, né, conjunta, articulação política conjunta, que parte inicialmente do Poder Executivo, e aí também todos os elogios ao prefeito Adriano Ramos, porque praticamente toda segunda-feira ele está na capital do estado, ele tem ido às secretarias, tem ido no gabinete do governador Ratinho Júnior, que tem anunciado, né, junto às diversas secretarias de estado,
o aporte de recursos vultosos para asfalto, inclusive a gente espera que sejam concretizados também a questão do investimento em moradias, né, em casas para a nossa população. Faz décadas que nós não temos anunciado um grande investimento na área de moradias populares, né, e essa será uma oportunidade para a gente reduzir esse déficit habitacional. Então a Câmara trabalha em conjunto sim para sugerir investimentos, para orientar inclusive essa questão, a necessidade, né, da Prefeitura ter as suas contas saneadas, né, a sua contabilidade em dia, gastos com pessoal, etc. E principalmente o adimplemento das suas obrigações, para que possa, digamos, estar munido das suas certidões, Mauro Júnior, para que estivemos ontem no lançamento da ordem de serviço da construção da nova unidade de saúde ali da Serraria do Rocha, através do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, recursos do governo federal, que são mais de 3 milhões e 700 mil reais que estão sendo aportados somente nesta obra e que não seriam possíveis se não fosse a capacidade da Prefeitura, apesar de todas as dificuldades, de sanar algumas pendências junto ao governo federal, herdadas da gestão anterior, e que permitiram justamente o recebimento desses valores. Certidões, digamos, negativas para você, é igual crédito. Você vai na loja para comprar algum bem, né, ou contratar algum serviço. Se você tiver com o teu nome sujo, você não tem crédito. E a Prefeitura, através dessa nova gestão, tem se esforçado justamente para manter este crédito e aí permitir o aporte de recursos tanto em nível estadual como em nível federal, e a gente fica bastante satisfeito com isso. É bom lembrar que esse dinheiro que o vereador Adalberto falou é o famoso dinheiro carimbado, né? É o dinheiro que vem para aquela determinada obra e a Prefeitura tem que estar com toda a documentação em dia para que esse dinheiro de fato caia na conta e seja utilizado como destino final. Nós estamos recebendo aqui o vereador Adalberto Araújo, presidente da Câmara aqui de Paranaguá. Vereador, entre as metas da sua presidência está a realização de uma reforma administrativa, né? E também a abertura, acredito eu, de um concurso público para contratação de profissionais em algumas determinadas áreas lá para a Câmara Municipal. Queria entender um pouco melhor sobre esses assuntos. Sim, veja, se você comparar a estrutura hoje da Câmara Municipal de Paranaguá e fizer uma comparação em relação às cidades do mesmo porte, você vai verificar que nós estamos com uma certa defasagem no número de funcionários e a ausência completa de determinados profissionais em carreiras específicas. Vamos exemplificar aqui. Administrador. A Câmara não tem um administrador. Advogados. Nós temos apenas 2. Já tivemos 5. Aí por motivo de aposentadoria ou mesmo de falecimento, hoje só contamos com 2. E para o volume de trabalho, penso eu que seja insuficiente. Nós não temos hoje, apesar da necessidade, profissionais formados em comunicação social ou em jornalismo, e é imprescindível que você tenha profissionais desta área, inclusive porque estamos aí firmando um convênio com as estruturas do governo federal e da Câmara Federal para a implantação aqui da TV digital. Vai ser um sinal aberto e que vai permitir a transmissão, assim como nós temos TV Senado, TV Câmara, um sinal aberto para a população aqui de Paranaguá e região, e que vai permitir maior transparência dos trabalhos, a população acompanhar de perto o trabalho nas sessões ou mesmo das comissões temáticas, ter uma programação exclusiva. Então tudo isso vai demandar justamente a atuação de profissionais da área de comunicação. São recursos que estão vindo, né, investimentos, todos custeados 100% através do governo federal, e para a Câmara Municipal apenas haverá despesa de manutenção desses equipamentos. Então para nós vai ser um avanço importantíssimo para maior democratização, acesso à informação dos trabalhos da Câmara. Então, assim como outras carreiras. Então o nosso intuito é justamente fazer essa reforma administrativa, criar novos setores, né, atinentes a essas carreiras, e realizar concurso público que há muitos anos não é realizado na Câmara Municipal. Bom, vamos mostrar uma imagem agora. O Josias Nascimento estava ali pela área portuária, pela Avenida Ayrton Senna, e depois ele entrou na Manuel Bonifácio para mostrar, né, a fila de caminhões, a quantidade de caminhões que aguardam para entrar no TCP. Agora há pouco a gente falou aqui, né, o tarifaço, o movimento normal, enfim, o dia a dia de Paranaguá, né, e de fato a gente já tem ali
Ó, muito caminhão, principalmente pelo que a gente percebe aqui, o refrigerado, né? Aguardando aí para entrar no TCP. Inclusive tem o pessoal da Vepper ali, ó, a empresa de segurança que está tentando, né, dar uma ajuda para os motoristas e tal, puxando a fila, orientando aí a turma do containeiro. E de fato é muito movimento. Vereador Adalberto Araújo, como conhecedor dos problemas de Paranaguá, essa área de infraestrutura é sempre uma situação que Paranaguá enfrenta no seu dia a dia, né? É um grande gargalo, na verdade, né? E daí a importância também, logicamente que nós estamos vivendo, repito, um momento peculiar com essa questão, né? Tem muita empresa que não está tendo condição de armazenar o produto, né? E não tem armazém disponível, né? E aí o caminhão acaba ficando na rua. Nós já temos um problema crônico na cidade que precisa ser enfrentado com conhecimento, com técnica, mas acima de tudo com vontade de fazer. E aí passa também, Mauro Júnior, na minha ótica, uma conversa franca, uma conversa aberta com representantes do Ministério Público aqui em Paranaguá, para que a gente possa construir novos, entre outras coisas, entre outras providências, né? Com relação inclusive à malha viária, né, da nossa cidade, mas construir pátios de container, pátios de caminhões, estacionamentos, para comportar ou para diminuir o fluxo de caminhões dentro da cidade. Construir rotas alternativas, mas especialmente destravar essa questão, né? A gente sabe que Paranaguá é rodeada por uma mata atlântica, né? E o Ministério Público é muito rigoroso, mas nós temos de entender que o ser humano também é meio ambiente e nós não podemos viver ou conviver com esse estado de coisas. Quantas vezes, né, a gente para sair de Paranaguá ou para chegar em Paranaguá, a gente enfrenta longas filas já na Ayrton Senna, já na BR-277. Isso precisa ser enfrentado e passa sim pela construção de novos pátios de estacionamento, e não digo assim apenas de estacionamento, mas grandes postos de serviço que contemplem ali inclusive outros investimentos, né, como lanchonetes, hotéis e uma infraestrutura até mesmo para as famílias dos caminhoneiros terem mais conforto e comodidade, né? Bom, eu vou fazer uma citação, mas é uma pergunta para o vereador Adalberto Araújo diante de uma situação recente. Essa conversa, vereador, é direta e reta com outras autoridades? Sim. Nós temos que colocar os diversos atores políticos, né, e também representantes do próprio Judiciário, do Ministério Público, e nesse sentido também a atual gestão, né, da Prefeitura Municipal. A gente vê, volta e meia até pelos veículos de imprensa, vocês noticiando também, esse bom relacionamento do prefeito Adriano Ramos com as diversas esferas de governo, mas também com autoridades do Ministério Público, do Poder Judiciário. Isso é fundamental para que haja essa compreensão coletiva que nós temos gargalos importantes que precisam ser enfrentados com bastante maturidade. Houve um tempo, Mauro Júnior, que muitas coisas não andavam, não progrediam em Paranaguá, e com muita razão, porque muitas vezes embutidos em determinadas obras ou projetos estavam interesses escusos. E essa abertura, essa transparência, colocar as coisas em pratos limpos é importante para que essas autoridades entendam a idoneidade da gestão, o verdadeiro objeto, o interesse público que está ali envolvido em determinadas situações. E é essa transparência, essa forma democrática de trabalhar que pode fazer justamente a diferença. E é importante também salientar, a gente tem que projetar a cidade para 50 anos, para 100 anos, sabe? Nos diversos setores. A gente não pode pensar em 4 anos, a gente ficar pensando em reeleição ou coisa que vai. Tem que projetar Paranaguá, ter uma ideia, um planejamento para décadas e não apenas individualizado num projeto de poder pessoal. Bom, conversa franca então faz bons amigos, né? Conversa franca faz bons amigos e previne prejuízos. É verdade. Boa. Conversa franca faz bons amigos. Zine, alguma pergunta aí, Vizinho? Tenho sim. Sobre as iniciativas, vereador Adalberto, para aproximar a comunidade da Câmara dos trabalhos legislativos. Uma delas foi a mudança de horário. Antes, as sessões segundas e terças-feiras aconteciam a partir das 17h30. Hoje, a realidade é outra, um novo horário, 18h30. E também a ideia da implementação mais para frente aí das sessões itinerantes. São algumas iniciativas para trazer a população para o debate, para acompanhar ali as discussões e também o andamento da Câmara. Qual que é a sua avaliação do horário agora, das 18h30, e também a expectativa para o início dessas sessões itinerantes aqui em Paranaguá?
Olha, com relação ao retorno das sessões para as 18h30, isso foi um trabalho de consenso entre os vereadores. A minha ideia inicial era retornar as sessões para as terças e quintas, às 19 horas. Mas a maioria optou por um meio termo, né? Não ficou nem 17h30, nem 19 horas, ficou para as 18h30, segundas e terças-feiras. E as sessões estão sendo transmitidas pelo YouTube, né? Então as pessoas que não conseguem participar diretamente participam pelo YouTube. Com um diferencial, nós abrimos, Mauro Júnior e Alex Vizini, população que nos ouve, nós abrimos ali no YouTube a possibilidade da população comentar, expressar a sua opinião. Antes era censurado, né? Então nós abrimos ali para que a gente tenha justamente essa percepção, né? O feedback que veio da rua. O feedback das ruas. É. Mas para além disso, né, um projeto nosso é justamente estabelecer sessões itinerantes de uma forma menos formal, menos burocrática, que permita a participação direta da população de uma forma bastante tranquila. Ouvindo justamente a população, seja nas colônias, nas ilhas, nos bairros, né? E nós estamos finalizando um projeto de resolução para regulamentar como irão funcionar. Estamos estudando para que seja da forma, repito, menos formal e mais barata possível. Sempre haverá um custo, mas nós queremos fazer algo assim extremamente enxuto, que não demande gastos e tudo mais. E nessa questão dos gastos também é prioridade da nossa administração à frente da Câmara Municipal, com o apoio dos colegas, a otimização dos recursos públicos, economizar naquilo que for possível. Então tem alguns contratos que a gente, por força justamente de licitação e contrato, a gente acabou renovando, mas nós estamos já verificando alternativas para, enfindando esses contratos, reduzir o custo do serviço, dos produtos que são fornecidos para a Câmara Municipal. Quero um exemplo? Cafezinho, né? Inclusive foi o objeto de polêmica. É um contrato anterior que foi renovado. Nós sabemos que o preço do café aumentou aí 70%. É verdade. E infelizmente houve esse acréscimo, mas porque tivemos que observar, né, o que já tinha sido ajustado em gestões anteriores. Mas isso é uma ideia dos próprios servidores, a gente dá essa abertura. Você veja que inteligente e que racional, né? Há muito desperdício de café. Às vezes nem todo mundo gosta ou toma café, ou toma café com essa frequência. Então você vai lá todo dia, tem de vir lá a servidora, para além dos trabalhos habituais, tem que preparar lá o café, correr risco do acidente de trabalho, como uma queimadura, um incêndio, botijão de gás, etc. Aí vai lá com a garrafinha de café. Às vezes volta no final do dia, aquela garrafa de café está cheia ou consumiu pouco, você acaba desperdiçando. Uma ideia que surgiu e que já se visualizou que haverá uma redução, seja no risco de acidente de trabalho, na utilização do tempo dessas servidoras para outras atribuições, que seriam as máquinas de café com aquele refilzinho, com absoluta eficiência, você só vai usar aquilo que você vai consumir e com economia. Então, esse tipo de ideia e de participação do servidor e de outras pessoas que a gente tem permitido para trazer essas ideias, essas contribuições para a melhor utilização do recurso público. Agora, a Câmara Itinerante vai ser importante justamente para os vereadores já fazem esse trabalho de visitar os bairros, né, as suas bases, mas levar a Câmara é uma iniciativa diferente e que a gente espera que haja realmente uma melhor imagem da Câmara Municipal, né? A classe política como um todo sofre um desgaste, mas é importante que a gente saiba distinguir quem é quem, né? Alhos de bugalhos, e identifique, né, o vereador, o parlamentar que busca realmente se esforçar em atender a população de Paranaguá. A gente vai levar as sessões para os bairros, para as colônias. É justamente isso que eu queria perguntar, se já tem alguma região específica aqui de Paranaguá para a primeira sessão itinerante e se ela vai acontecer nos dias mesmo das sessões lá na Câmara, ou na segunda ou na terça-feira. Não, serão dias, as sessões ordinárias continuam dessa forma e serão em datas e horários alternativos. Pode ser no final de semana, pode ser à noite, pode ser durante o dia, da melhor forma que a gente identificar, que permita a maior participação da população em dias diferentes dos dias de sessão. E nós só estamos justamente finalizando essa formatação, como é que a gente vai idealizar. Já temos um esboço bastante consistente, que com a contribuição de alguns vereadores, a gente vai finalizar nas próximas semanas. E num primeiro momento a gente pretendia fazer a primeira sessão lá no Jardim Iguaçu, no Céu das Artes, mas até atendendo, né, estivemos lá com a co-irmã
Folha do Litoral News, através de uma entrevista deste multifacetado Alex Vizini, que trabalha, tem 5 empregos, parece o... Não fala assim. Parece o Júlio, o pai do Cris, né? Esse é o cara. Esse é o cara. E a gente percebeu ali uma participação importante dos irmãos e irmãs ali da Ilha do Mel. Legal. E possivelmente a gente faça lá. Até em homenagem ao nosso querido amigo vereador Ricardo dos Santos, que pediu, puxa, vamos fazer lá a primeira. Eu falei, olha, a gente já meio que programou, mas devido a este apelo, de repente, eu acho que ele fez igual o filme lá dos Pais de Francisco, ele mandou o pessoal ficar na audiência, igual a Ilha do Mel, Ilha do Mel. Então, possivelmente vai ser na Ilha do Mel. Boa. E o interessante também é que tudo seja alternativo, o horário também, né? Sim. E os dias, para que a população que está no bairro, que está na localidade, possa participar. Desse feedback que vem da rua, né? Bom dia aqui da Nanciara e do Maninho, estão lá tomando café e acompanhando a entrevista do mestre, vereador Adalberto Araújo, o Edenir, lá da CIAP, o Silvio Nunes, muita gente aqui mandando mensagem desse feedback que vem, né, através dos comentários para o nosso departamento de jornalismo. Vereador, o que esperar agora do segundo semestre de 2025, tanto do Legislativo, mas também do Executivo, nessa parceria, nesse caminhar junto dos poderes aqui de Paranaguá? Olha, nós teremos a votação da lei orçamentária através da Câmara Municipal, virá o projeto, o anteprojeto da Prefeitura, submetendo aos vereadores justamente as áreas prioritárias, os investimentos que serão realizados no ano que vem. Então é um papel importantíssimo da Câmara Municipal analisar e até sugerir algumas eventuais alterações. Esse já é o orçamento do prefeito Adriano Ramos e da equipe dele que fará para o próximo ano. Certo. E além disso, acompanhar justamente essas obras que estão sendo anunciadas, né? Nós teremos ano que vem um ano importante, um ano de eleições, e a gente espera que da parte dos órgãos governamentais, das diversas secretarias de Estado que estão anunciando investimentos, que esses investimentos sejam concretizados e a Câmara fará o seu papel de acompanhamento, de fiscalização, mas sempre buscando essa harmonia e a otimização da aplicação desse recurso público. Não acontecer como, por exemplo, anteriormente, que foram anunciados e até investidos valores na própria Atílio Fontana, que falamos, e que em breve o atual secretário de Obras, engenheiro Oséias Rebelo Costa, irá para a Câmara Municipal prestar esclarecimentos. Tem muita coisa errada que foi feita ali e é um papel importante da Câmara justamente acompanhar a aplicação desses recursos. Para além disso, há uma intensa produção legislativa, muitos projetos importantes de interesse, seja na área do servidor público, seja para a população em geral, o plano diretor, né, que virá para casa para que nós possamos votar, entre outras propostas, projetos que estarão sendo debatidos na Câmara Municipal. E aí a gente renova sempre o convite, né, para a população se fazer presente nas nossas sessões presenciais sempre que possível, né? A gente gosta disso, é da participação popular, é da cobrança realmente, porque a partir daí que a gente começa a identificar com mais clareza as prioridades de investimento, né, naquilo que a gente precisa investir. Tem político que às vezes foge da população, não gosta de casa cheia e tal. Não é o caso dessa legislatura. Está um ambiente tranquilo e até, de repente, em retorno, né? A população está vendo o esforço da Câmara Municipal trabalhar em parceria naquilo que sempre for possível com a atual gestão para trazer melhoria no dia a dia do Parnaguara. Vereador, estou lendo aqui algumas mensagens do pessoal das colônias. Com certeza depois a sua assessoria aí passa as reivindicações lá dos moradores das colônias que estão comentando aqui na nossa transmissão pelo YouTube. Lembrando que nós temos aí nas plataformas digitais mais de 500 internautas que acompanham o nosso jornalismo. Muito obrigado, uma audiência altíssima agora também no Facebook. Muita gente comentando aqui a respeito já do plano diretor. Só voltando no que eu tinha falado, o vereador estava explicando, mas a partir de agora já é o dinheiro de um orçamento da equipe do prefeito Adriano Ramos. Isso é muito importante para a gente deixar claro, vai passar pela Câmara e a partir de então já é o direcionamento, né, do orçamento municipal para as obras, para o investimento da gestão Adriano Ramos aqui em Paranaguá. Vereador, obrigado mais uma vez pela entrevista, por vir aqui ao vivo em nossos estúdios, desejar ao vereador e todos os parlamentares lá da Casa de Leis bom trabalho para todo mundo. Obrigado, vereador Adalberto Araújo. Agora eu vou perguntar direto. Vereador Adalberto Araújo,
direto e reto. Explica um pouquinho lá do seu pronunciamento que mexeu com a cidade, né, vereador? Eu usava esse bordão antigamente. Direto e reto. Eu sempre usava quando transmitia futebol. Aí agora, ontem deu uma chacoalhada aí, né, vereador? Não venha cobrar direito autoral, então. Por favor. Não, fique tranquilo. Não, é que na vida pública, e assim, as pessoas que conhecem o Adalberto têm essa imagem da gente ser muito contundente, né, nas nossas falas, em determinadas situações. Então, como eu repito, o ambiente está tranquilo, mas às vezes tem algum ajuste que precisa ser feito. Então foi enviado ali um recado, né, direcionado. A gente só não quis expor uma situação, mas assim, estamos todos no mesmo barco. Nós precisamos que a cidade cresça, desenvolva. Não pode haver individualidade, não pode haver vaidade, e nós temos de entender, no âmbito do Poder Executivo, que existe um líder maior, uma pessoa honesta, uma pessoa idônea, que trabalhou muito, que quer o melhor para a nossa cidade, que é uma pessoa de fácil acesso, de diálogo, e essa pessoa não pode ser sabotada, não pode ser prejudicada por interesses menores. E especialmente quererem colocar na conta do Adalberto algumas situações que não tem absolutamente nada a ver. O Adalberto cuida de Câmara Municipal. Estou à frente do Poder Legislativo, cuidando da Câmara Municipal. E naquilo que é possível, e sempre que sou solicitado, apresento a minha colaboração, a minha contribuição para a melhoria da gestão, através do prefeito Adriano Ramos. Eu não aceito que coloquem na minha conta situações que não me competem, que não me cabem. Inclusive, com relação a buchicho, a ruído de exoneração do secretário, né? Então, é preciso colocar os pingos nos is, falar direto e reto, e como eu disse lá, não me enche o saco, porque senão eu exponho determinadas pessoas ou determinada pessoa a vergonha, e aí vai ficar ruim. Então, vamos buscar harmonizar, vamos buscar trabalhar. O líder maior é o prefeito Adriano Ramos, lá no Poder Executivo. Esse homem tem que ser respeitado e apoiado, e não sofrer aí sabotagem interna. Estamos todos no mesmo barco para a melhoria da qualidade de vida da população. Muito lutou-se décadas aí para mudar a forma, a mentalidade de administrar a cidade, e é preciso que haja condições. O prefeito Adriano Ramos e a imensa maioria do seu secretariado, se não a totalidade, tem se imbuído disso. E às vezes, situações ou pessoas que não têm tanta... né, querem sentar na janelinha e ainda conturbar o ambiente. Então é nesse sentido. E um abraço aqui. Foi fulano, foi Beltrano. Não, e falar... como que é? Não coloque na mesma mesa o presidente da Câmara com o secretário de governo, meu amigo Thiago Campos, absolutamente nada. Inclusive ontem tomamos um café na prefeitura de Paranaguá, só voltou tirar foto. Aí dá um bug na cabeça das pessoas, né? Mas aqui o relacionamento entre Câmara Municipal, Adalberto Araújo e Poder Executivo é dos melhores. Alguns ajustes precisam ser feitos e o prefeito Adriano Ramos está antenado com relação a isso. Mas o recado foi direto e reto, e comigo não tem. Mau caráter comigo não se cria, Mauro Júnior. Parabéns pela sua postura, é assim que a gente lida no dia a dia. Como sofro com isso também, né, vizinho? Como gosto de colocar na minha conta, né? Aí eu falo, coloca na conta do Papa, pô. Obrigado, Adalberto, pela entrevista. Obrigado, Adalberto. Parabéns pela postura, e a Ilha do Mel FM está sempre aberta aqui ao vereador e aos vereadores de Paranaguá, aos políticos da nossa região, sempre para melhor informação, direto e reto para a população, que é o que importa. Obrigado mais uma vez pelo convite, desculpe aí, você vê que eu fico emocionado às vezes, né? Faz parte não é verdade? Faz parte. E dizer para a direção, pro José Leonardo, né, que a minha carteira profissional está ainda aguardando a assinatura. Ver se retornamos aí aos microfones. Então, era todo sábado, né? Eu vou falar para ele que eu reduzo o meu salário, não tem problema, a gente faz uma composição. Você é jogador caro, vizinho. Grande abraço, obrigado, sempre um prazer estar aqui, esse ambiente descontraído, com muita informação, qualidade, mas acima de tudo, essa liberdade que a gente tem de falar para a população. Obrigado. Rede Notícias. A notícia como ela é.